eu perco o chão, eu não acho as palavras, eu ando tão triste. Eu ando pela sala, eu perco a hora, eu chego no fim. E deixo a porta aberta, eu não moro mais em mim. Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio, eu estou em milhares de cacos, eu estou ao meio. Onde será que você está agora? Olá, eu sou a psicóloga e psicanalista Regina Célia. Mais uma vez aqui no nosso canal Nós da Diferença. E eu tenho novamente um nó para contar para vocês. A semana passada, última semana do mês de setembro, eu falei com vocês a respeito do Setembro Amarelo, que é uma campanha desenvolvida no Brasil desde 2015, falando sobre a prevenção do suicídio. E o nosso programa ele é gravado. E qual foi a minha surpresa após ter gravado o programa e eu chegar em casa e ouvir falar do suicídio de uma jogadora brasileira, uma jogadora de vôlei chamada Valeuska Oliveira, que se jogou do 17º andar onde ela morava, no prédio que ela morava. E aí eu fiquei pensando, eu falei sobre a campanha Setembro Amarelo, do quanto a gente tem que se cuidar, o quanto a gente tem que buscar ajuda, se precisar, que é o lema da campanha esse ano, 2023, se precisar, peça ajuda. E eu fiquei pensando que só falar sobre a campanha e incentivar as pessoas que não estejam se sentindo bem, pedisse ajuda, eu tinha que complementar. Então hoje eu queria falar um pouquinho como é esse processo de pedirmos ajuda. No início do nosso vídeo hoje, eu li a letra de uma música de uma cantora brasileira chamada Adriana Calcanhoto, e que se chama Metade, quer dizer, uma pessoa incompleta. E eu falei, li as frases que para mim me dá um tom de uma pessoa extremamente depressiva. E os 3 principais motivos para levar uma pessoa ao suicídio está em primeiro lugar o transtorno depressivo maior, em segundo lugar o transtorno bipolar e em terceiro lugar o uso abusivo de substâncias e drogas. E futuramente eu vou falar de um por um desses itens. E falando sobre a depressão, então a denominação encontrada na minha pesquisa foi transtorno depressivo maior. E eu acho que a depressão é a doença do século. E muita gente se diz deprimida, se diz triste, diz que tem um nó na garganta, diz que tem um aperto no peito e não sabe por quê, vontade de chorar e não sabe por quê. Só que quando chegamos a essa situação de suicídio ou pré-suicídio, é porque isso já está muito aprofundado. E quantas coisas a gente pode evitar se tivermos um diagnóstico precoce, um diagnóstico na hora certa e nos submetermos ao tratamento. Então eu quero falar um pouquinho aquilo que a gente pode fazer estando sozinho. O que eu posso fazer por mim antes de eu chegar nesse processo de depressão maior, É muito importante a gente verificar como anda a nossa vida, o que a gente anda fazendo. Então é importante para prevenir um processo depressivo tão grave, tão profundo, uma boa alimentação. E aí? Você tem hora para comer? Você tem hora para tomar café da manhã? Você gosta de tomar café da manhã? E o seu almoço? Como é a sua hora do almoço? E à tarde, você toma um lanchinho?
come um suco, toma um suco, come uma fruta. E à noite você costuma jantar, tomar um lanche, tomar só um suco, um leite antes de dormir? E quanto isso é importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem-estar físico, uma boa alimentação. E o seu sono? Você tem dormido bem? Você sonha? E sabe que dentro da área de atuação que eu atuo, né, dentro da psicanálise, da minha teoria de atuação, a psicanálise, a interpretação dos sonhos é muito boa, muito importante. É muito reveladora do nosso interior, do nosso estado emocional, inconsciente. E aí, você sonha? Você dorme bem? Quantas horas por noite você costuma dormir? Dizem que bebês, crianças e idosos devem dormir 8 horas por dia. O dia tem 24 horas. Quantas horas você tem dormido ultimamente? Como é o seu sono? Você se preocupa com isso? Você tem um sono contínuo? Você tem uma interrupção? Levanta para fazer xixi várias vezes? Levanta para beber água? Acorda e fica se virando na cama? Isso tudo podem ser sintomas de um princípio de um processo depressivo e que pode ser facilmente tratado. E aí, e o seu lazer? Qual foi a última vez que você saiu para se divertir? Qual foi o último livro que você leu? Qual foi a última atividade ao ar livre que você fez? Isso tudo é importante também para o nosso bem-estar emocional, para a nossa mente, esse descanso, essa descontração. Ir ao cinema, ler um livro, assistir um bom filme, jogar a conversa fora, caminhar ao ar livre, sentir o cheiro da natureza, ouvir o canto dos pássaros, ouvir o barulho da água, ver as tartarugas em cima do tronco de árvore lá no Parque do Horto. É um parque grande que a gente tem aqui chamado Horto Florestal. E as tartarugas em dia de frio, logo que ao amanhecer, que está começando a abrir o sol, elas ficam todas estacionadinhas lá num cantinho esperando o sol aumentar para aquecer o corpo delas. Deve ser para isso, né? Acho que elas ficam todas lá juntas. E como isso é bonito, né? Então pense nisso, no seu bem-estar emocional. É esse o princípio do tratamento para que não cheguemos a um ponto tão difícil como é se sentir triste, se sentir sem palavras, como diz a música, não morar mais dentro de si, não estar mais em si mesma, estar em algum outro lugar que não seja dentro de mim, estar no outro, estar no trabalho, no serviço. Então, era isso que eu queria que você me ajudasse a pensar. O que você pode fazer por você, em você? Uma boa alimentação, um bom horário de sono, lazer, uma rotina diária de atividades, uma boa descontração. E quando não é mais possível isso, a gente não encontra mais ajuda dentro da gente. Aí vem sim o que eu conversei a semana passada sobre o pedir ajuda. E para quem pedir ajuda? A campanha Setembro Amarelo foi trazida para o Brasil em 2015, inspirada na história de Mike M, lá dos Estados Unidos, e apoiada aqui no Brasil, né, por três ou quatro grandes entidades. A primeira foi o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Serviço Social, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o CVV, o Centro de Valorização da Vida. E aí, eu queria falar para vocês as formas mais fáceis, mais acessíveis da gente lidar quando a gente tem que pedir ajuda a quem pedir ajuda. Então, vou falar um pouquinho sobre
esse grupo, o CVV. E no meio dessas pessoas que começaram a promover a campanha Setembro Amarelo, a campanha Setembro Amarelo, com a intenção de prevenir, né, e evitar o suicídio, com a intenção de conversar a respeito do suicídio, é o CVV, chamado Centro de Valorização da Vida, que eu fui voluntária em 1998, eu fui voluntária no CVV. Na época a gente fazia um curso, né, de 2 meses, fazia um estágio de mais 1 mês, e depois a gente começava a trabalhar como voluntário, atendendo o telefone num determinado lugar. Existiam postos espalhados aqui em São Paulo, onde eu moro, São Paulo, capital, estado de São Paulo, capital, Brasil, e país Brasil, né? Porque tem gente me assistindo em outros países que eu sei. Então, assim, a gente fazia um treinamento de mais ou menos 3 meses e começava a atender uma vez por semana num determinado posto via telefone. E assim, a gente atendia assim, CVV, e a gente falava o horário, né? CVV bom dia, CVV boa noite, CVV boa tarde, né? E esse projeto ainda existe até hoje. E se você quiser saber mais a respeito, tanto para pedir ajuda como para ser um voluntário, e a nossa função lá no CVV, nosso trabalho era ouvir o que o outro tinha para falar, porque às vezes a angústia de uma pessoa é tão grande que ela precisa somente falar, ter alguém para ouvir. Não é terapêutico, não precisa ter nenhuma profissão específica. E eu liguei no 188, que é o número atual de ligações. Anota aí, 188, é um código nacional, você pode ligar de qualquer lugar do Brasil por esse código, e qualquer pessoa do Brasil vai te atender, né? E eu conversei com uma moça, uma senhora, Dona Neuza, de 70 anos, voluntária do CVV, e ela estava em Botucatu. E eu conversei também com o Jorge, também voluntário, que estava lá no Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, a proposta é procurarmos ajuda. O CVV atualmente, ele tem um site onde você também, se você não conseguir falar, você pode escrever no chat e vai ter alguém que vai estar lá 24 horas te ajudando. O site do CVV é www.cvv.org.br. E eu vi o depoimento da cantora Zizi Posse, uma cantora brasileira, falando que foi a possibilidade de escrever no chat e conversar com alguém via o chat do CVV que livrou ela da tentativa de um suicídio. Que ela falou que ela tinha mais dificuldade de falar, mas gostava muito de escrever. Então são alternativas. O importante é você estar ciente de que busque ajuda. Você não precisa estar sozinho. Então, além desse trabalho maravilhoso do CVV, através do 188, né, que é a central de telefone, ou através do site, né, www.cvv.org.br, existem outras possibilidades que a gente pode pedir ajuda para terceiros, porque às vezes não, sempre a gente está envolvido dentro de um sentimento, de uma emoção, que fica difícil a gente perceber como lidar com ela. E aí sim, por que não a gente buscar ajuda do outro, de profissionais preparados para isso? Então, muitas faculdades que tem a área da saúde, a psicologia, né, eles oferecem serviços gratuitos, serviços com valor menor,
para as pessoas que tenham necessidade e tenham dificuldades financeiras fazerem atendimentos psicoterápicos, psicológicos. Existem também, como aqui na SBPH, entidades que dão essa prestação de serviço de uma forma social, mas é muito mais gratificante quando a gente pode investir na gente e na nossa saúde. Assim como eu pagar o Pilates, assim como eu pagar a fisioterapia, assim como eu pagar o nutricionista, por que não eu pagar um acompanhamento psicológico? E eu volto a falar, gente, eu falo isso para os meus pacientes, você não precisa contar para todo mundo que você está fazendo acompanhamento psicológico, porque a sociedade às vezes critica, a gente fala, você não está doido, você não... E não é isso, se a gente não está bem, se a gente está com dor de dente, procura um dentista. Se a gente está com dor de estômago, procura um médico, um gastro. E porque se a gente está com uma dor emocional, com um conflito, com uma incompreensão emocional ou de sentimentos, por que não procurar aquele que trata diretamente com essa situação? É um psicólogo, é um psicanalista, e às vezes a gente chega num ponto que até mesmo de tanto que a gente deixou em segundo plano aquela situação conflituosa, o nosso corpo começa a sentir. Então aí às vezes há um desequilíbrio de hormônios, que é a dopamina, a adrenalina que causa a ansiedade, a falta de serotonina que causa a depressão, e isso em conjunto com o atendimento psicológico, a gente às vezes precisa tomar uma medicação e só quem receita remédio é o psiquiatra. Por isso a Associação Brasileira de Psiquiatria apoia a campanha de suicídio, porque somente o psiquiatra pode receitar um medicamento, e esse medicamento pode ser temporário, pode ser em grande ou menor dose, pode ter uma redução, você começa com uma dose maior e diminui. O importante é estarmos em tratamento. Então, o que eu queria deixar para vocês, depois daquele transtorno, daquele nó que eu fiquei no meu peito quando eu vi a história, assim que eu cheguei em casa, depois de ter gravado sobre o Setembro Amarelo, e eu cheguei em casa e eu vi que aquela moça não foi salva e que ninguém desconfiou, nem ela mesma, porque ela deu uma entrevista no dia anterior ao seu suicídio, ela deu uma entrevista falando que ela tinha planos para continuar na atividade do vôlei, dando palestras, escrevendo livros por mais 40 anos. E ela não ficou nem 40 horas viva. Ela deu a entrevista na quarta-feira à tarde e se matou na quinta-feira à tarde também. Então, gente, pense nisso. Pense o quanto é importante você pedir ajuda em tempo de ser salvo. Porque, como eu falei, viva a vida sempre. Isso que nos importa. Viver como se não houvesse amanhã, mas viver bem. E eu vou trazer nos próximos programas mais temas, eu vou aprofundar um pouco mais sobre esses principais temas. E eu espero que você goste, que você tenha gostado do programa de hoje. Eu espero que você comente, eu espero que você dê o seu like, que esse é o mais importante, porque o YouTube gosta dos gosteis. O YouTube curte as curtidas, os likes, para poder distribuir para outras pessoas, porque através dos comentários, através dos gostei e através das inscrições é que o YouTube vai reconhecer que esse programa é importante. E eu conto com você na próxima semana. E eu espero que você curta bastante
esse mês, que é o mês de outubro, vem muita coisa nova e não esqueça, é o mês do Dia das Crianças. E como vai a sua criança interior? E não esqueça de que, se precisar, peça ajuda, porque viver é melhor, sempre. Tchau, até semana que vem.